Pessoal, aqui é o Tadeu de Oliveira, jornalista doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFRN, e este é mais um episódio do Marginalia Podcast. Continuamos com a nossa série Autores e desta vez, neste episódio, trabalharemos sobre a vida e a obra de Antonin Artaud. Antoine-Marie Joseph Artaud nasceu em Marselha, 4 de setembro de 1896, e faleceu em Paris, em 4 de março de 1948. Artaud foi poeta, escritor, ator, dramaturgo, roteirista e diretor de teatro. Figura muito interessante, figura muito instigante, provocadora e com uma vida controversa também. Para este episódio, vamos discutir todos esses percalços, todas essas características e todas essas ações inspiradoras desse grande intelectual e grande artista com o nosso colega João Paulo Ferreira de Holanda, doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFRN, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e graduado em licenciatura em Ciências Sociais pela mesma instituição. João, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por participar desse episódio. Vamos conversar sobre Artaud. Eu que agradeço, Tadeu, eu que agradeço. João, para iniciar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa sobre o autor, para quem não conhece assim, um pouco dessa perspectiva de Artaud, desse trabalho dele, principalmente no teatro, né, é interessante que a gente busque também essa relação sua com o Artaud. Como se desenvolveu esse interesse, essa perspectiva de estudos, tendo como base essa produção artudiana, podemos dizer assim? Sim. Você poderia falar um pouco para nós, para todos os ouvintes? Claro. O meu contato com Artaud se deu através de Fagner. Fagner, ex-orientando do professor Alex. Na época nós pagávamos uma disciplina na graduação de Ciências Sociais, e Fagner tinha acabado de lançar um livro sobre o Artaud chamado Cinema da Crueldade, ou Para um Cinema da Crueldade. E eu vinha fazendo algumas leituras, principalmente Deleuze e Guattari, e Artaud aparecia nas páginas, e me chamava a atenção não só pelas coisas que ele dizia, mas também pela maneira como ele dizia. Eu acho que houve uma espécie de encantamento. Aquelas palavras eram revestidas de uma força que me arrebatou. E aí, em contato com Fagner, eu pude aprofundar a minha curiosidade, uma vez que eu estava conversando com um especialista. E por Fagner sendo essa ponte, ao mesmo tempo intelectual e afetiva, eu fui levado até a orientação de Alex. E no mestrado eu tive a oportunidade de desenvolver uma dissertação acerca de Artaud, especificamente acerca de uma obra intitulada Heliogábalo, ou Anarquista Coroado. É um livro escrito na década de 1930 sobre a vida e a derrocada de um jovem imperador romano. Eu tentei, nesse primeiro momento, apreender um pouco da obra de Artaud pela via da política, e hoje em dia, no doutorado, ainda sob orientação de Alex, eu venho investigando as questões místicas e religiosas, seja na obra como na vida de Artaud. Muito interessante, João. Fagner é Fagner França, né? Pesquisador. Isso, Fagner França, pesquisador, tem alguns artigos publicados sobre Artaud, inclusive em parceria com Alex, com Lucas Fortunato, outro convidado do nosso podcast, e autor do livro que eu mencionei. Sim, Alex, nosso professor Alex Galeno, coordenador desse projeto de extensão, que é o Marginalia Podcast. Então, João, você estava falando sobre Heliogábalo. Uhum. Heliogábalo foi um imperador romano. Isso. O Artaud, ele fez uma peça, é isso? É difícil qualificar a natureza desse trabalho.
Por uma parte, é uma biografia, e por outra parte, é uma descrição poética. Quero dizer, além da reconstrução, da reconstituição histórica dos fatos de uma vida, ou seja, do imperador romano, Artaud pincelou esses fatos com atributos poéticos, criativos e de imaginação. Não é exatamente uma peça, embora o Heliogábalo seja uma manifestação do teatro da crueldade. Ou melhor, a figura, a persona de Heliogábalo, nos seus gestos, na sua atuação pública, segundo os olhos de Artaud, era uma manifestação do teatro da crueldade. Por teatro da crueldade, a gente deve entender um teatro que não está muito preocupado com questões psicológicas, ou que vai narrar conflitos cotidianos, familiares e burgueses, nas próprias palavras de Artaud, mas um teatro que está voltado especialmente para problemas metafísicos, e que combina elementos de linguagem verbal e corporal, aquilo que Artaud vai chamar de signos físicos. Artaud entendia a atuação do teatro da crueldade como uma composição de hieróglifos corporais, hieróglifos físicos, e ele pretendia, através desses signos, dessas manifestações corporais, encenar conflitos ou motivos metafísicos, transcendentes, enfim, que fosse na profundidade da realidade humana e não se detivesse em conflitos de menor ordem. Sim, sim. E eu digo isso, perdão, Tadeu, mas eu digo isso porque o Kunichi Uno coloca dessa forma. Ele acha que o Heliogábalo, embora não fosse uma peça, ainda assim era um exercício do Artaud em torno do teatro da crueldade, porque na política daquele imperador romano havia tal teatro, tal manipulação de signos físicos, de ritos, de linguagens, que encenavam uma metafísica profunda. Sim, sim. Essa figura, o Heliogábalo, foi uma figura polêmica, né? Sim. O imperador romano. Você poderia falar um pouco dessas características dele? Você já falou sobre essa perspectiva artudiana, né? Perspectiva de Artaud. Um pouco mais sobre essa figura do Heliogábalo. Ele sobe ao trono de Roma muito, muito jovem, se não me falha a memória, aos 14 anos de idade, e morre muito cedo, aos 18. Então é uma vida fulminante. E essa personagem fascinou bastante Artaud em função de sua ambiguidade, ou mesmo de sua ambivalência, porque Heliogábalo, ainda que fosse o imperador de Roma, ele era, antes de tudo, um revoltado. Então, como é que alguém ocupa o trono, é um imperador, está revestido, enfim, com a coroa, e sabota o Estado, ou luta contra o Estado, ou mobiliza forças contra o Estado? Então, daí o título, um anarquista coroado. Não só em relação a esses aspectos, Heliogábalo ele era ambíguo, ambivalente, ele era uma figura dúbia, porque ele era, segundo Artaud, ao mesmo tempo homem e mulher, ou, melhor dizendo, ele mobilizava simultaneamente signos femininos e masculinos, e ele profanava o Estado romano, a moral pública romana, travestindo-se, vendendo o próprio corpo em frente a lugares sagrados, dava moeda aos pobres, enfim, rebaixava-se moral e socialmente, e sendo a figura de máxima importância em Roma.
Então tudo isso fascinou Artaud e curiosamente, Heliogábalo ficou conhecido pela sua crueldade, pelos seus atos de sadismo, mas também pelos seus atos de generosidade, como eu acabei de dizer, quando ele dava dinheiro aos pobres. Mas ele também ficou conhecido pela sua sexualidade, digamos assim, pela forma como ele usava o seu corpo, usava os prazeres. E eu estou comentando isso porque a sexualidade é uma questão central em Artaud. E me chama a atenção que ele tenha ficado fascinado por uma figura que exercia abertamente a sexualidade, exercia essa sexualidade desviante em público, e dava isso uma conotação política, e o próprio Artaud era avesso a práticas sexuais. Certo, João. Esse trabalho, sua dissertação de mestrado, está disponível, acesso para a população? Sim, quer dizer, sim e não. Ela ainda está correndo os trâmites burocráticos, o texto foi revisado e em breve será disponibilizado no reservatório da UFRN. Ainda estou aguardando os trâmites. Sim, muito interessante essa perspectiva. Inclusive em off nós estávamos conversando aqui sobre o Artaud, sobre essa figura muito instigante, e estávamos falando até sobre um livro que tem uma carta, uma série de cartas, e o João estava falando que tem uma carta que é muito interessante, que, digamos, expressa, não sintetiza, mas expressa pontos fundamentais para compreendermos essa personalidade histórica. João, você poderia ler esse texto para nós, para todos os ouvintes? Que claro, é bem interessante, claro. Né? Essa carta ela tá disponível num livro chamado A Perda de Si. É uma coletânea de cartas selecionadas, organizadas pela Anna Kiefer, e também foi traduzida pela Anna Kiefer. Anna Kiefer é uma importante pesquisadora de Artaud no Brasil, tem livro publicado sobre o tema, enfim. Eu acho que essa carta que eu vou ler, ela é muito ilustrativa, e como você bem disse, não sintetiza o que seria a vida, o pensamento de Artaud, mas pode dar um panorama interessante para os ouvintes e instigar, quem sabe, a curiosidade. É uma carta destinada a André Breton, líder do grupo surrealista. Caro André Breton, não te respondi porque estou doente e porque não aguento mais. Tive algumas semanas uma espécie de ataque, uma espécie de inchaço de toda a cabeça, seguido de 48 horas de coma. Parada das faculdades, da percepção de todo o ciclo mecânico sensível em um corpo que se vê sempre ali e não sente mais nada. Osso, músculos, nervos. Ir, vir. Manter-se de pé era como estar encastrado vivo com um corpo a 100 quilômetros, mais inacessível e mais pesado do que o Himalaia. Você me acusou de ter realizado uma sessão de teatro, que não era uma sessão de teatro, e isso não me pareceu injusto. Eu dali vi algo de ainda pior, isso porque depois da sessão do Vieux Colombier, não se pode mais insistir no fato de que eu persistia a ser um homem de teatro, simplesmente por aparecer em cena, dado que não creio que a cena do Vieux Colombier, nem nenhuma outra cena de teatro, tenham já visto o que mostrei e disse aquela noite ali. Ainda mais que a esse fato acrescentou-se o fato constatado por todos por terem visto o conferencista que eu em realidade não era. De todo modo, o pretenso homem de teatro renuncia a seu espetáculo, fecha a mala e se vai, porque me dei conta que as palavras e os rugidos já não eram suficientes, e o que era preciso eram bombas, e eu não as tinha em mãos nem nos bolsos.
Você me pediu um texto para uma manifestação de arte. Desculpe-me, mas não posso considerar de outro modo essa exposição internacional do surrealismo em uma galeria capitalista, dispondo de um grande capital, mesmo que tomado de um banco comunista, onde se vendem caríssimo todo o tempo telas de pintores surrealistas liberais sem máculas e outros. André Breton, já faz 30 anos que você me conhece. Eu não quero escrever para um catálogo que será lido por snobs, ricos amadores da arte, numa galeria onde não se verão operários nem gente do povo que trabalham todo o dia. Mas nem disso se trata. Não quero eu, Antonin Artaud, atirar nas suas pernas, num momento onde já o fazem todos, mas deixe-me falar de coração, que já não tenho, mas com a carne suja e poluída por todos. Há no seu projeto uma espécie de submissão aos ritos de iniciação que mais abomino no mundo. Foi pelo culto que subjaz aos fatos que o homem ficou preso às grelhas e que não chegamos a reencontrar as necessárias liberdades do pensamento. Veja aí 50 anos que sou prisioneiro do oculto e 10 anos que disso sei, daí meu sofrimento. A magia, nesse momento, não é mais a realização de um, mas de todos. Todo mundo a esconde, da mais crapulosa, e ninguém diz. Desse modo você, eu e outros afamos, sinistramente prisioneiros. Chega dessa mascarada que esconde os rios de poluição infernal e de pus. É pela magia que abomináveis instituições que nos encerram, pátria, família, sociedade, espírito, conceitos, percepções, sensações, afetos, coração, alma, ciência, lei, justiça, direito, religião, noções, verbo, linguagem, são mantidas, porque em realidade elas partem e não correspondem mais a nenhum real. A realidade humorística dos poetas, que as circunstâncias transformaram em algo obscuro e negro, gargalham sob o grotesco soufflé de queijo apodrecido pelos ratos. Isso não é suficiente. O voodoo que te mostraram como ritos indígenas, que eu mesmo vi, não são senão que uma fachada que não pode esconder a lúgubre realidade que eu vi se afirmar por todo lado e que é que os homens designados sobre certos pontos desse globo sinistro, seguram os homens atuais em suas velhas carcaças caducas, onde a primeira é a sua anatomia atual. Enquanto não mudarmos a anatomia do homem atual, ele não fará nada, nem para a poesia, nem por nenhuma espécie e corporal de liberdade. Para remediar isso, André Breton, é preciso uma guerra, uma verdadeira guerra, com armas, munições e homens decididos a tudo. Você me disse quando cheguei de Rodez, aí está uma bela história nervaliana. Vou te dizer uma coisa, Gerard de Nerval sabia e dizia as mesmas coisas que eu. Foram enviados emissários que o bateram em 2 ou 3 pontos conhecidos dos herméticos em sua coluna vertebral. E depois disso, ele não pôde mais crer no que dizia, e chamou isso de histórias sobrenaturais. O essencial dessas revelações tendo se evaporado em seu pensamento. Eu também tive minha coluna vertebral quebrada em 2 em Dublin. Ora, persisto em afirmar as mesmas coisas. Do mal ou de mim, se verá que terá razão. A você, Antonin Artaud. Muito provocadora essa carta, não é, João? Qual é a data dela exatamente? Ela foi escrita, Tadeu, em 23 de abril de 1947, data próxima da morte de Artaud. Ele se encontrava numa clínica em Ivry. Essa clínica ficava aos arredores de Paris, e foi uma época, ainda que ele estivesse profundamente debilitado e logo mais, ou ainda no mesmo período, ele descobriu um câncer no reto, que foi fatal. Foi uma época de muita efervescência, foi uma época muito criativa, em que ele escreveu centenas de cartas, textos, poéticos ou não, desenhou bastante e foi ativo na vida intelectual e artística de Paris. Em Ivry, em 1947, ele fica nessa clínica de reabilitação após ter passado quase uma década nos manicômios franceses, isso enquanto durava a Segunda Guerra Mundial.
É interessante observar essa tensão que ele tinha com André Breton, né? Sim. Que é um dos grandes expoentes do surrealismo, né? Sem dúvida. E essa resposta que ele dá de uma maneira, digamos assim, provocadora, agressiva, Sim. conseguimos tirar vários elementos daí, Sim. né? Tem uma visão política nessa carta também que a gente consegue extrair, João, qual a visão política do Arthur? Perfeito. Pelo menos nessa carta, fica muito visível, explícito o furor que ele tinha contra as instituições. Ele sai nomeando diversas dessas instituições e essa luta de Arthur contra as instituições e contra os poderes constituídos é uma marca que vai prevalecer ao longo de toda a sua trajetória. Mas especificamente quanto à ruptura e à cisão que houve entre Arthur e os surrealistas, vale observar que Arthur compôs o movimento surrealista e não de uma maneira secundária, mas ele foi um dos protagonistas. Ele chegou a coordenar a publicação da revista do grupo, a dirigir um de seus gabinetes. Arthur era uma das grandes vozes do grupo surrealista. Mas eles se separam, isso nos anos 1920. Eles se separam porque pouco a pouco há uma aproximação do grupo surrealista dos movimentos revolucionários do Partido Comunista francês e uma orientação, digamos assim, popular do movimento, revolucionário popular do movimento. E essa característica não agradava a Arthur. Arthur ele não era contrário à ideia de revolução e às transformações sociais, mas ele acreditava que o sentido, o verdadeiro sentido, o sentido original, digamos assim, do movimento surrealista era uma libertação espiritual. Arthur era um revoltado, mas ele era um revoltado sui generis. Ele era um revoltado no espírito, no absoluto. Então ele achava que o surrealismo ele deveria revelar para os homens e para a Europa, que para ele enfrentava uma decadência cultural enorme, deveria revelar esse espírito absoluto. Ou seja, Arthur já nos anos 1920 ele era imbuído de um misticismo, né? de uma radical verve mística. E veja, por revelar as coisas do espírito, ou manter o homem em contato com essas coisas, Arthur acreditava numa revolução que seria processada pela cultura e na cultura. Então não interessava a Arthur se engajar num movimento que reivindicava como uma de suas primeiras tarefas a transformação da base econômica e a modificação das relações técnicas. E eu me refiro claramente ao marxismo. Arthur gostaria de modificar o homem no que diz respeito aos seus valores culturais e a percepção que o próprio homem fazia de si, dos outros e do universo. É isso que ele está chamando de cultura, né? Essa relação complexa entre o homem, o outro e o universo. E ele achava que isso não poderia ser processado pela cultura ocidental, mas ele buscava nas culturas dos povos originários, nos índios tarahumaras, os índios que ele visitou quando ele foi ao México, na década de 30, né, em 1936, para ser mais específico. Ele visualizava nas experiências desses povos uma possibilidade de redenção do gênero humano. Então era essa revolução que Arthur gostaria de levar a cabo. No fundo, essa foi o motivo que o afastou do grupo surrealista. Mas ele mantém contato com André Breton ao longo dos anos, tanto é que nós estamos falando de acontecimentos que rolaram na década de 20, na década de 30, aqui nós estamos em 1940, e eles ainda se mantêm em contato. Mas nessa carta fica visível a concepção que Arthur tem de arte, né? Ele não quer vender sua arte para que ela seja consumida por gente bacana, né? Snobs, né? Snobs, exatamente.
Então, João, você falou sobre o misticismo. Sim, sim. Ainda sobre a questão política, um parênteses, Arthur foi associado com anarquismo, Sim. com ideias anarquistas, né? Mesmo não sendo expressamente um anarquista, né? Mas foi associado. Sim. Ele foi associado e com razão, porque, como eu disse, a luta dele contra os poderes disciplinares e contra as instituições modernas, e eu falo instituições modernas em termos gerais porque, de fato, ele era, por exemplo, desses textos realistas, você vai encontrar cartas dele contra o Papa, você vai ver em diversos momentos ele fala, aliás, numa conferência que ele profere no México, né, chamada Surrealismo e Revolução, ele diz que a grande luta dos surrealistas desde o início era contra o pai, e consequentemente aqui ele está se levantando contra a família. Então essa luta de Artaud contra as instituições o aproximou de um certo anarquismo, mas vale salientar que por ele ter participado de um movimento de vanguarda e por ter habitado uma Paris que nos anos 1920 era costurada e atravessada por diversas tendências culturais e políticas, tinha ali, digamos assim, um humus anarquista. Se você perceber o Dada e mesmo o surrealismo em suas expressões originais, eles são profundamente anarquistas, quero dizer, há ali signos de revolta. Então, por exemplo, Artaud posteriormente vai virar um símbolo da luta pela reforma da psiquiatria, né? a luta, o questionamento do poder psiquiátrico. Então, ele era anarquista num sentido muito radical da palavra, não porque ele estivesse vinculado a este ou aquele movimento organizado, mas ele era anarquista pela sua própria conduta e pela sua própria visão de mundo, que era radicalmente questionadora, anarquista nesse sentido. Sim, sim. Você falou sobre o Dada, no caso, o movimento dadaísta. Isso, né? Tem como um grande expoente Marcel Duchamp. Perfeito. Né? Perfeito. Que é desse período aí, desse caldo cultural todo, dessa França, dessa Paris, desse recorte temporal do início do século XX, meados do século XX. É isso mesmo, né, João? Perfeito. Beleza. Você estava falando sobre a questão do misticismo. Qual é a relação do Antoine Artaud com a religião? Você estava falando que ele viajou para o México, teve uma relação com os índios Tupamara. Tarahumara. Isso. Ok, corrigindo, indígenas, né? Tarahumara, né? Boa pergunta. E, se você me permite, eu gostaria de ler um pequeno trecho da biografia do Artaud. Sim. Inclusive fica como dica, além dos trabalhos que já foram citados, o da Anna Kiefer, o do Fagner, o do Alex. Todos esses livros podem ser, de fato são belíssimas introduções à vida e à obra de Artaud. Sim. Mas no Brasil, a editora Perspectiva publicou um trabalho monumental da Florence de Meradier, chamado Ex-Antoine Artaud. O que nós temos até então é a biografia mais, em língua portuguesa, é a biografia mais extensa da vida do poeta francês. Então eu vou ler um pequeno parágrafo da biografia, um pouco a ideia da influência da religião na vida de Artaud. Sim. Ela diz: Antonin menino é descrito como muito religioso. Marianne, sua irmã, se lembrará dele como uma criança muito pia, sempre de rosário à mão e que não conseguia entrar em uma igreja sem recitar o rosário. O catolicismo de Artaud, que conhecerá a fase de intensa religiosidade e de misticismo, como também de rejeições extremamente virulentas, tem, pois, raízes profundas, a ponto de, sem dúvida, não podermos falar de ateísmo em seu caso, porém muito mais de fases heréticas, o desvio herético tendo uma função central em sua obra e em sua vida, o conjunto desses desvios constituindo certamente a transgressão suprema para ele. E aqui a Florence nos introduz uma série de coisas importantes na vida de Artaud, que primeiro, Artaud ele nasceu em Marseille, e Marseille era uma cidade mediterrânea,
de muito comércio, marítima, portuária, né? Marselha é a cidade dos navios, das embarcações, e é uma cidade que se situa, até em termos simbólicos, entre o Oriente e o Ocidente. Então é uma cidade cosmopolita, aberta a múltiplas tendências, a múltiplas correntes culturais, religiosas, econômicas, etc. E Artaud ele nasce em Marselha no seio de uma família muito católica, especialmente pela vertente materna. A sua mãe, Euphrasie Artaud, era uma mulher extremamente religiosa. Ela nasceu em Esmirna, na Turquia, que hoje a gente conhece como Turquia, né? Mas essa família também tinha ascendências gregas. Artaud, por exemplo, quando criança, se comunicava com a sua mãe em grego. E ele foi estudar, ainda garoto, num internato que se chamava o Internato do Sagrado Coração. E então, Artaud, desde criança, recebeu uma cultura e uma educação católica, não? Mas eu falei de Marselha, e para falar dessas confluências culturais, dessa abertura cultural, para dizer que Artaud sempre foi atraído pelas coisas do Oriente. E por mais que ele tinha recebido uma forte educação católica, cristã, ele não deixou de se interessar, inclusive por saberes esotéricos, né? Artaud tinha o gosto, mais do que gosto pelo Oriente, Artaud tinha gosto pelas coisas ocultas, né? Pelas coisas esotéricas. Eu diria que Artaud ele pode ser entendido como um romântico tardio, porque ele vai navegar pelas margens, pelas dobras, pelos restos do iluminismo e da razão ocidental. Quer dizer, Artaud ele vai se interessar pelo tarô, pela cabala. Então, o Artaud ele vai misturar simultaneamente concepções esotéricas, religiosas, mas também mágicas. Então, no fundo, a preocupação de Artaud é com o insondável. Ele sonda o insondável, ele cultua o oculto. A gente está acostumado a pensar Artaud como o autor, como o pensador dos gritos, no que a sua obra, o seu pensamento, a sua vida tem de revolta, mas também Artaud é o autor dos sussurros, né, daquilo que a gente não consegue exatamente ver, qualificar, medir, né, aquilo que é no fundo indescritível, e aí a orientação mística, né, de sua vida. Então, assim, ele recebe essa educação católica na infância, e ele vai se afastar disso durante um bom tempo. Ele chega em Paris na década de 1920, entra para o mundo da literatura de uma forma muito singular, porque ele não consegue publicar poemas, livros na íntegra, e a primeira vez que ele é publicado numa grande revista literária da França para falar da sua dificuldade ou mesmo da sua impossibilidade de pensar, as famosas correspondências com Jacques Rivière. E logo mais ele ingressa no movimento surrealista, participa de diversos grupos teatrais, lança uma própria ideia de teatro que ainda não é o Teatro da Crueldade, mas o Teatro de Alfred Jarry, escreve os manifestos que depois vão resultar no Teatro da Crueldade, né, todos esses textos eles são reunidos num volume intitulado Teatro Seu Duplo. Agora, todos esses conteúdos religiosos, eles ficam como que em stand-by, eles ficam reservados, digamos assim, eles ficam latentes, e eles eles ganham a luz do dia, eles se tornam manifestos quando o Artaud realiza as suas viagens, as suas duas grandes viagens na década de 30. Ele vai ao México com o objetivo
de visitar os índios tarahumaras. Ele participa do ritual de iniciação com o peiote, e isso sob a tutela e sob a observação dos sacerdotes do grupo. Então, a viagem dele para o México, ainda que ele diga que ele tinha ido ao México em busca não de homens, mas de políticos, né, ou de homens políticos, ela também tinha uma orientação religiosa desde o início, né? Arthur queria entrar em contato com as coisas sagradas do povo originário. Agora, tudo isso se acentua pouco tempo depois, quando ele vai para a Irlanda. A viagem dele para a Irlanda é absolutamente decisiva, não só em termos da sua relação com os assuntos, com os temas religiosos, mas também porque representa uma deriva subjetiva. Arthur entra no que nós poderíamos chamar de loucura, né? Porque ele vai, segundo ele mesmo, com a missão de entregar para o povo irlandês o báculo de São Patrício. São Patrício, santo católico, enfim, né? E esse báculo, diz Arthur numa das cartas que ele escreveu em Rodez, num dos manicômios pelos quais ele passou, que esse báculo teria sido de Jesus Cristo. Então, Arthur vai para a Irlanda para cumprir com uma profecia, para realizar uma profecia e devolver ao povo irlandês um instrumento sagrado. Então, assim, parando para pensar, a religião ela não aflora, ela não se manifesta em Arthur só quando ele passa a ser visto como um louco e é internado, deportado em função de sua loucura. A religião, a magia e esses saberes esotéricos que eu mencionei e outros que me fogem à memória, eles vão constituir tanto a base da sua concepção de cinema como a base da sua concepção de teatro. E permita-me dizer, Tadeu, que uma das cartas mais interessantes, ao meu ver, que ele escreve no seu período de internação, para um dos seus psiquiatras, o Dr. Ferdier, porque Arthur, nessa época, ele lançava mão de muitos gestos que para ele eram modos de adorar a Deus, mas também eram gestos mágicos, protetivos, para ele lidar com forças malignas e diabólicas. E isso para o Dr. Ferdier era sinal de loucura, era sinônimo de loucura. Mas ele rebate o doutor de uma forma genial, ao meu ver, e diz assim: isso que você admira o artista Antonin Artaud, e diz que esses gestos mágicos religiosos eles são doentios. Pois bem, reconheça que esses gestos mágicos e religiosos eles estão no fundo, eles estão no âmago, eles estão no íntimo da minha concepção de teatro. Então, se você admira o Antonin Artaud, dramaturgo, poeta, escritor, artista, você admira um homem doentio. Então, não é exatamente correto dizer que os conteúdos ou os temas, né, as vivências, as experiências místico-religiosas, elas despontam só na época em que ele esteve internado. Mas isso na verdade, um fio condutor da obra e da vida de Artaud, motivo pelo qual eu considero ser viável escrever uma tese em torno dessa temática. Sim, João. Falando em tese, falando em religião, sim, você está desenvolvendo no programa de pós-graduação em Ciências Sociais a sua tese, tendo como base a teopoesia, é isso? Isso, é uma noção do Sloterdijk, está numa fase inicial de pesquisa, né? Tudo isso tem um caráter de uma hipótese, de um insight que precisa ser verificado, né, e demonstrado para valer, mas a ideia de teopoesia, de início, nos soa interessante porque Sloterdijk, num livro chamado Hacer Hablar al Cielo, a religião como teopoesia, ele vai apresentar esse ponto de vista de investigar a religião e os textos religiosos que não coincide com a forma que tem a sociologia política, a história e a própria teologia de investigar tais textos. Sloterdijk vai aproximar
a religião e os seus textos da literatura, né? Afastando um pouco da noção agostiniana da religião como a verdadeira religião, né? Ele desloca um pouco a religião do regime da verdade e aproxima a religião do que nós humanos temos da capacidade de sonhar, imaginar, de falar, de narrar. Enfim, o homem na sua qualidade, vai dizer Sloterdijk, é antropopoética, né? Para Sloterdijk, o homem é um ser aberto para cima. O homem, ele habita poeticamente o mundo, mas se medindo com os deuses ou com os seres que ele acredita superiores, né? Então, a teopoesia, por exemplo, leva Sloterdijk a ver no livro de Gênesis uma poesia da exaltação, a ver no livro de Jó uma poesia da espera, da paciência. Tem alguma relação dessa teopoesia com Arthur? Sim, claro, porque como eu disse, Arthur ele gostaria de ter realizado um teatro sagrado, ritual, mágico, o que poderia ser uma espécie de metafísica encenada, em ação. E nesse sentido, Arthur ele promove um teatro teopoético, porque assim, por poesia, Sloterdijk ele não tá querendo dizer versos líricos, né? Ele não está falando de um gênero literário qualquer, ou específico. Ele está falando, em termos gerais, no sentido lato do termo, ele está falando da criação, da imaginação humana, da fantasia, do sonho. Então, quando ele fala em Theologie Fiction, né, a religião como ficção, é para falar que sim, a religião ela instaura regimes de verdade, mas essa verdade ela tem uma estrutura ficcional. E os deuses em Homero já falavam, e é através da fala desses deuses e deusas que nós podemos entrar em contato com as coisas do céu, com as coisas sagradas. Então, assim, ainda falando dos gregos, os gregos desenvolveram um aparelho muito interessante, que eles faziam intervir os deuses, né, quando havia um impasse no desenvolvimento do drama, né, desenvolvimento teatral. E aí é isso que hoje é uma técnica muito conhecida até em roteiros de cinema, que é o Deus Ex Machina, né, quando um personagem alheio àquele mundo, que não é um personagem mundano, é um personagem divino, ele intervém para resolver ou para dar um encaminhamento para o conflito. Então Sloterdijk via, por exemplo, no teatro grego, uma espécie de teopoesia, porque os gregos estavam entrando em contato com as coisas sagradas, mas pela via da imaginação, pela fábula, pelo sonho, né? Pela fantasia. E Arthur, à sua maneira, também queria colocar, por via do teatro, por via da poesia, por via do cinema, das imagens cinematográficas, os homens de sua época em contato com as coisas sagradas, com as coisas do céu, fazer o céu falar, digamos assim. Então, isso no âmbito do teatro, nós poderíamos estender para outros âmbitos de sua vida, não? Mas eu acho que isso no teatro fica mais explícito. Sim, sim. Agora vamos à nossa dica cultural com a estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades do Instituto Humanitas da UFRN, Cindy Emily. Oi, gente, a dica cultural de hoje é um pouco diferente das outras. Hoje a gente vai indicar um álbum. É um álbum argentino, inclusive, chamado Arthur, que foi um dos trabalhos mais emblemáticos do rock argentino, e ele foi lançado em 1973 pela banda Pescado Rabioso, que foi liderado pelo Luiz Alberto Spinetta. E ele foi um dos músicos mais influentes da Argentina, só que quando o álbum foi lançado, a banda já tinha se separado, né? E o Arthur, ele tem uma influência muito grande para o Spinetta, porque ele foi influenciado pelos escritos e pelos pensamentos dele, né? Principalmente pelas suas ideias sobre liberdade criativa, expressão artística radical.
e o conformismo social, né? Então o álbum reflete várias experiências que ele teve com os escritos do Arthur. Inclusive, as letras do álbum, né, tem temas existenciais críticos, tem crítica à sociedade e à cultura, então ele mistura esses elementos aí nas letras, também no estilo musical das músicas. Durante a nossa conversa aqui, o nosso diálogo no podcast, João, um ponto foi latente na biografia do Arthur, dessa passagem controversa dele, né, que é a questão da loucura, né? Na sua fala a gente conseguiu perceber que essa trajetória biográfica do Arthur, ela foi permeada por internações, por conflitos. Você citou até o diálogo que ele teve com o especialista, enfim, em um sanatório, né? No manicômio, né? No hospital psiquiátrico, isso durante a Segunda Guerra. A relação de Arthur com a loucura e com esses temas, tudo isso é muito interessante. Como é que eu posso comentar? Inclusive, isso coloca em xeque a possibilidade de biografia, porque assim, eu poderia ter entrado em inúmeras questões biográficas, mas a biografia em Arthur é uma espécie de impossibilidade, porque nesses jogos da loucura, Arthur muitas vezes não se identificou enquanto tal, quer dizer, ele não se via como Anton Arthur. Por vezes Arthur acreditava ser Jesus Cristo, acreditava ter sofrido no Gólgota, no lugar de Jesus Cristo. Arthur achava que tinha uma linhagem familiar com Ramsés II. Arthur delirou os grandes nomes da história, né? E chegou a usar o nome materno no lugar do nome paterno. Chamava-se Antonanaupá. Ele escreve, por exemplo, uma carta em 1943, assinando como Antonanaupá, dizendo que Anton Arthur teria morrido em 1939. Então, de quem a gente está falando? Há múltiplas identidades, não há um ponto fixo na história de Arthur, percebe? E os dados biográficos, eles vão sendo misturados com fantasmas, com falsas memórias, com coisas ao mesmo tempo reais e imaginárias. Então a questão da biografia, ela é desde o início problemática em Arthur e talvez por isso mesmo necessária, né? Mas há essas peculiaridades. Agora, assim, Arthur, ele ainda muito jovem, começou a sofrer, à época utilizava esse termo, dos nervos, e ele foi qualificado como um neurastênico. E aí ele passou por casas de saúde, tentou inúmeros tratamentos e começou a usar, por causa da medicina e no âmbito da medicina, ópio. Ele consumia láudano para se tratar. Isso depois vai virar uma grande questão na vida dele. Ele vai ter várias recaídas, isso que hoje nós costumamos chamar de dependência química. Arthur, sem dúvida alguma, era um dependente químico, não utilizava só láudano e outros derivados do ópio, mas também consumia outras drogas. Mas enfim, quero dizer, a questão da loucura ou que diz respeito à psiquiatria e os saberes psi é tão importante, tão relevante na biografia de Arthur, que isso tem até a ver com o uso que ele fazia das drogas. Foi no âmbito da medicina que ele começa a fazer uso do láudano. E assim, ele, nos anos 20, ele entra em contato com um importante psiquiatra e psicanalista, René Alendi. Era um homem muito, muito culto, muito atenado para as mudanças da época. E ele e a sua esposa, Yvonne Alendi, como que acolhem Arthur quando ele chega em Paris. E Arthur, ele é submetido a alguns tratamentos ou algumas sessões de psicanálise, parece ter algum tipo de andamento, a coisa funciona, mas Arthur diz, só do ponto de vista experimental, do ponto de vista intelectual jamais poderia funcionar, porque ele, por uma questão de princípio, era contrário à psicanálise. Ele diz que não poderia imaginar ter a sua consciência encerrada, fechada, enclausurada por preceitos ou conceitos científicos. Ele não achava que o seu pensamento, a sua existência, era redutível a um saber médico, né? Então, isso na década de 20. Agora, na década de 30, a relação de Arthur com esse mundo todo, por exemplo, Arthur passou pelas mãos de Lacan. Quando Lacan
estava no Hospital Sainte-Anne, hospital pelo qual Arthur passou, Lacan chegou a dizer que Arthur estava acabado e que iria viver durante muito tempo. O prognóstico de Lacan se demonstrou totalmente equivocado, porque Arthur, infelizmente, morreu relativamente cedo, morreu ainda na década de 40, e enquanto ele viveu, ele escreveu demais. Então ele não estava acabado, a sua cabeça não estava deteriorada, nem seu espírito estava corrompido. Permaneceu sempre muito ativo e morreu cedo. E aí ele passou por vários asilos, por vários manicômios, não? Mas foi só em Rodez, quando ele chega nesse hospital, acho que por volta de 1943, Tadeu, que ele volta a ter contato com os cadernos, com a escrita, com o desenho, com a criação artística. E é nesse período que ele escreve uma profusão de cartas e volta a ter contato com isso que era tão importante para essa existência, para sua existência, a arte, a criação artística, não? Mas o que é que eu poderia dizer mais, né? Esse médico que eu citei, não o René Alendi, mas o Dr. Ferdier, ele era uma figura interessante porque, ao mesmo tempo em que ele estimulava Arthur a escrever, a passear, a frequentar a casa de um pintor que morava ali por perto, em Rodez, e ele era um homem que publicava e organizava uma revista literária, fazia traduções. Ainda que ele fosse um homem de cultura humanista, talvez até por causa disso, ele estava muito antenado nos tratamentos da época, e na época o que existia de mais avançado eram os tratamentos de eletrochoque. Então, ao mesmo tempo que Gaston Ferdier se correspondia com Arthur o considerava um amigo, era esse mesmo Gaston Ferdier que aplicava nele o eletrochoque. Interessante, João, muito interessante. Outra noção que também perpassa muito a produção intelectual, a produção artística do Arthur, é a noção de corpo, né? E outra questão também que nós vemos é a influência do Arthur em vários artistas, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o Zé Celso, né? O saudoso Zé Celso. Você poderia passar algumas informações para os ouvintes sobre essa noção do corpo em Arthur e essa influência presente ainda dessa grande figura, inclusive aqui no Brasil também, na obra de Zé Celso. Claro, outra questão fundamental, porque o Arthur ele influencia o Zé Celso e mais, o Arthur ele influenciou não só artistas, homens de teatro, mas Arthur ele modifica e instiga o pensamento social, a filosofia, as ciências humanas em toda a sua amplitude. Digo isso porque Arthur ele foi muito influente no pensamento do Foucault, né? Foucault cita Arthur diversas vezes na História da Loucura. Arthur influenciou Deleuze e Guattari, como eu mencionei no início do nosso episódio, inclusive dando bases referenciais para que Deleuze e Guattari concebessem a ideia da esquizoanálise. Arthur também foi estudado por Jacques Derrida, foi estudado por Susan Sontag, importante crítica cultural estadunidense. Então, Arthur ele exerceu uma influência enorme no campo das ciências humanas e no campo das ciências sociais. Agora, no que diz respeito ao corpo, eu acho que Arthur ele experimentou o corpo no que ele tem de festa e no que ele tem de martírio, porque no que ele tem de festa, Arthur tentou modificar o corpo, na medida em que o corpo ele é o locus, ele é o lugar onde se exercem os poderes modernos, né? A gente entra no mundo e tem o nosso corpo disciplinado pela família, depois pela escola e assim sucessivamente. Então o Arthur tentou desmantelar esses pontos de fazer obedecer, digamos assim, tentando refazer o seu corpo. Num dos seus últimos textos ele acha que o teatro deveria
promover uma revolução anatômica, modificar profundamente o modo pelo qual o homem se relaciona com o seu próprio corpo. Isso que o Artaud proporciona de festa do corpo, né, de abertura, de alegria, mas de martírio também, porque ele era vítima de inúmeras dores, o seu uso contínuo de drogas vai levá-lo a estados muito difíceis, e não é à toa que ele diz ter sido Cristo no Gólgota, porque ele experimentou profundas dores que mais do que corporais e físicas, eram dores existenciais e portanto, insanáveis. Então eu diria que Artaud ele é uma figura central para pensar o corpo em seu duplo aspecto, no seu aspecto positivo de abertura, de criatividade, e no seu aspecto negativo de dor, de paralisia, enfim, de negação existencial. João, muito obrigado por todas essas informações, por essa ótima exposição de várias perspectivas, várias características, várias informações sobre a biografia e a obra artística e intelectual do Antonin Artaud, né? Esse grande artista. Por gentileza, você poderia indicar algumas produções do Artaud para os ouvintes? Sim, com o maior prazer. Eu vou recomendar aquilo que desde o início me arrebatou. Eu acho que um texto que pode fazer com que as pessoas se apaixonem por Artaud é o seu ensaio sobre Van Gogh, chama-se Van Gogh, o suicidado da sociedade. Mas há muitas obras, eu mencionei ao longo da nossa conversa, as cartas ao Rivière, o Teatro Seu Duplo, por muitos considerada a obra-prima do Artaud. E também não foi à toa que eu li uma de suas cartas, porque Artaud, na sua correspondência, ele dá uma demonstração brilhante daquilo que ele viveu, daquilo que ele pensou, daquilo que ele sentiu. Então, eu sei, eu acabei citando muitas coisas, é difícil mencionar ou indicar uma só coisa, mas se tivesse que escolher digamos assim, para salvar um livro do Artaud de um incêndio na biblioteca, eu pegaria o Van Gogh. E olha que eu fiz uma dissertação sobre o Heliogábalo, um livro que eu adoro, que eu sou profundamente apaixonado, mas o Van Gogh é um manifesto muito, muito interessante. Muito obrigado, João. Estivemos aqui com João Paulo Ferreira de Holanda, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado pela ótima discussão que tivemos aqui. Valeu, Tadeu. Prazer. Muito obrigado a todos os ouvintes também do Marginalia Podcast. Este episódio vai ao ar na Rádio Universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também está disponível no canal do Grupo de Pesquisa Marginalia no YouTube e no Spotify. Lá vocês podem, queridos ouvintes, queridas ouvintes, acompanhar todos os episódios do nosso podcast, a série sobre Foucault, quando entrevistamos aqui o professor Josenildo Bezerra, o professor Lucas Fortunato, o professor Hermano Machado, a professora Ceissa Almeida, a entrevista com o professor Douglas Araújo, já nesta série que iniciamos, a série Autores. O professor Douglas falou sobre Jean-Jacques Rousseau, entre outros episódios, inclusive o desta gravação. Antonin Artaud, grande figura, grande discussão com o João Paulo. Agradecemos a todos, a todas. Agradeço a equipe técnica que esteve aqui desde o início, Maiara Andrea, Cindy Emily, Tauan Ribeiro, estudantes do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Instituto Humanitas. Muito obrigado. Curta, comente, compartilhe o nosso podcast e até a próxima edição.